guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados. Ah, querido, se você soubesse quanto há uma guerra enquanto você adora, enquanto você abre o seu coração aqui para o Senhor nessa noite, existe uma guerra e ela vai ser vencida por aquele que te chamou, aquele que tem o controle nas palmas das suas mãos. Estenda as suas mãos, Senhor. Nós cremos que nessa noite estamos sim em guerra, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor envia anjos ao nosso respeito. Lava com teu sangue carmesim a nossa casa. Lava a nossa família, guarda, Senhor. Os nossos filhos estão aqui ainda, Senhor, na nave da igreja. Onde houver, Senhor, retaliações malignas contra a nossa casa, hoje é noite de cair por terra todo espírito que se levanta, toda horte, todo sofisma, todo, Senhor, as muralhas caiam por terra nessa noite. Ah, Senhor, essa semana nós cremos, Senhor, que nós começamos essa semana crendo, meu Pai, no milagre. Como foi falado aqui, o padeiro faz pão, mas o Senhor é o autor da vida, que faz milagre acontecer, Senhor, em nossa vida. Obrigado, diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga para a pessoa que está, a pessoa mais bonita que está ao seu lado aqui, olhe para ela e libera uma palavra profética do céu na vida dela. Esse ano vai ser o melhor ano no seu ministério, a sua vida espiritual. Vou liberar aqui para o, esqueci o nome dele. Jéssica, pronto, Jéssica, vai ser o melhor ano em nome de Jesus na sua vida, está nos visitando. Amém? Traga as criancinhas, nós vamos ter aqui um culto especial. Todas as crianças, pega a palavra, a espada do Senhor. Nós vamos, daqui a pouco, orar. O mundo aparentemente está em guerra. Fique de pé, irmãos, vamos já orar e ler a palavra. Eita, já está tendo desafio aqui das crianças. Samuel já está chamando o João. Glórias a Deus, nossas crianças. Aparentemente, o mundo, a guerra, ela não começa, nunca começa uma guerra, irmãos, já com descarado. As grandes guerras na humanidade, ainda no mundo antigo, elas começam sorrateiras e elas vão tomando proporções. Nós precisamos orar pelo mundo, além da pandemia. Hoje a Rússia bateu 100 mil contaminados. A nossa igreja está assim, irmãos. Até o irmão estava falando ali, pastor, coloca os refletores aqui, coloca escrito Assembleia, que vai encher. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu estou com receio de colocar o refletor, porque eu sei que vai encher a nossa igreja. A gente está aqui escondidinho, e na Santa Ceia já não suporta a quantidade de membros. E o nosso compromisso não é quantidade, encher igreja, pintar, sair fumaça. O nosso compromisso, quinta-feira, eu atendi tantas pessoas no gabinete, que eu não estou conseguindo atender. O nosso compromisso, irmãos, é levar essas poucas almas, 500 almas aqui, para o céu, pregar o evangelho e cuidar dessas almas, essas ovelhas. Nós não temos compromisso com quantidade de, frequenta a nossa igreja no domingo, 5 mil pessoas. A gente poderia fazer culto 3, 5, 7, mas a gente iria estar morto, né, pastor Lázaro, pastor? Mas nós temos que cuidar dessas poucas ovelhas que o Senhor colocou. Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer a Deus pela vida desses monitores e servos do Senhor. Pai, eis aqui a tua igreja, aqui, Senhor, do hoje. Essas crianças são a igreja do hoje, porque dentro do coração já existe a pureza e a tua presença já é real na vida dessas crianças. Cuida, Senhor, dessa obra que o Senhor vai fazer ali atrás, os louvores, a pregação, a oração que eles irão fazer, e tudo que será plantado no coração dessas crianças, possa reverberar por todos os dias das vossas vidas. Aqui na nave do templo, toma a minha boca, Senhor, toma o meu ser, que não seja a minha boca, mas que seja a presença do Santo Espírito de Deus. Cuida, Senhor, meu Pai, para que saia da minha boca a água viva, Senhor, que saia a tua palavra, o pão vivo que desceu do céu nessa noite. Deus, te oramos ainda por este mundo, pelo mundo onde nós vivemos, Senhor. Deus, talvez aquela guerra ali entre Rússia e Ucrânia, comece ali algo, Senhor, que venha impactar talvez até aqui, meu Pai, o Brasil, a América.
mas nós confiamos, continuamos em meio à guerra confiando em Ti, mas temos, Senhor, o dever como cristão de orar e repreender o espírito de guerra do mundo. Seja neutralizado a ira, o ódio, em nome de Jesus. Onde há, Senhor, um resquício, uma pólvora de guerra, nós neutralizamos e oramos que seja essa potestade de guerra seja neutralizada em nome de Jesus. Em concordância a igreja diz amém. Meus irmãos, abra rapidamente a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 8. Deus colocou no meu coração uma palavra diferente, uma palavra também de arrependimento para esses últimos dias da igreja aqui na terra, mas uma palavra de reflexão em relação a tudo aquilo que nós guardamos do passado. E Deus me levou para a vida de um homem, o qual era justo e íntegro. Nós vamos ler Gênesis capítulo 8, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 8, já está no telão aí, ajuda aí, irmão Wagner. Diz assim a palavra do Senhor: lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. E aí, verso 6 diz assim: ao cabo de, diga comigo, 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, diga um corvo, o qual tendo saído o corvo ele ia, mas ele ficava rodeando ali em algumas traduções e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar a pé, tornou ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba. Diga comigo mais uma vez a pomba. Aqui tem um mistério. Fora da arca, à tarde ela voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Folha nova de oliveira. Entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Senhor nosso Deus, feche seus olhos, mais uma vez eu te peço, clareia nosso coração, que possamos entender aquilo que o Espírito Santo tem nessa noite para cada um de nós. Amém e amém. Amado, sente glorificando ao Senhor, dando glórias, a presença de Deus. Eu louvo por esse ministério de louvor, por conta da presença do Senhor, que já foi pregado aqui, através de louvores. Eu preguei parte dessa mensagem numa tarde de milagres. A tarde de milagres é um culto, estou vendo muitas pessoas visitando aqui, irmão Sonha? É um culto onde Deus opera verdadeiramente grandes milagres. Para quem não conhece, terça-feira, às 15 horas, é onde Deus trabalha aqui em Brasília, nessa cidade. E eu trouxe essa mensagem, irmão. Deus falou comigo muito. Na verdade, Deus me deu praticamente aqui no altar e foi fluindo essa mensagem. E hoje muitas pessoas, pastor, por que você não prega no domingo? Eu vi essa mensagem no YouTube, mas eu queria... E aí eu sou resistente de pregar a mesma mensagem, fiz uma adaptação e estou trazendo. E o tema é muito parecido com o tema da Tarde de Milagre, que era uma campanha que nós estávamos fazendo, andando por fé. E eu trouxe assim, andando por fé e gerando, diga comigo assim, um favor de Deus. Repita com muita fé, irmão, isso é muito importante, diga o favor de Deus. Essa pessoa que está ao seu lado aí, ela tem um sorriso que tem pairado sobre ela, sobre a vida dela, o favor de Deus. Sabe, pastor Laci, pastor Eliezer, eu vejo o favor de Deus na vida dos pastores, homens e mulheres de Deus. Quando eu olho assim e falo, olha, esse homem, essa mulher, essa Dagmar, esse homem tem um favor de Deus. O favor de Deus repousa sobre este homem. Mas, amados, é muito bom falar de favor de Deus, mas existe um outro lado. A minha esposa pregou na semana passada aqui,
e ela falou sobre entender os tempos, e ela falou sobre a volta de Jesus. Quando houve ali o dilúvio, Noé, amados, olha que interessante, em meio ao mundo todo, Deus, ele olha para Noé, e interessante que ela comentou aqui, as pessoas não conseguem identificar o tempo. As águas, Noé começou a construir algo no meio ali do deserto, não havia chuva, não havia rio, não havia oceano, e as pessoas percebiam que existia algo de diferente, porque se Deus percebia que existia algo de diferente em Noé, as pessoas também poderiam perceber que ele era um homem justo, um homem íntegro, porque nós precisamos ser crentes na igreja, mas nós precisamos ser a integridade que nós somos lá fora, aqui dentro. Nós precisamos transparecer a nossa integridade, a nossa gentileza, o favor de Deus também lá na sociedade. E eu entendo que aquela sociedade via Noé, como a Bíblia diz aqui no Gênesis capítulo 6, verso 9. Essa história da família de Noé, diga comigo, ele era justo, diga justo. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus, diga assim, andava com Deus. Amados, ele era justo em meio àquela época, em meio àquele cenário de perversidade, em meio àquele cenário de caos que nós vemos em Gênesis. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para cá, para a terra, e ele viu um homem justo. Porém, existia uma outra qualidade em Noé. Noé, ele andava com Deus. Amados, aí todos nós sabemos a história do dilúvio. Noé constrói com toda a sua fé, ele obedece a Deus, vem o dilúvio. As pessoas, como foi falado aqui domingo, não entenderam o time, não entenderam que ali poderia acontecer algo, que Deus iria eliminar a humanidade, que a humanidade estava perversa. E a minha esposa falou algo que marcou meu coração. Se alguém entendesse aquele tempo, e nós precisamos discernir o tempo hoje também. Amados, aquelas pessoas morreram, não discernir o tempo, ocasiona a morte. Não discernir as estações onde Deus fala com o seu povo, isso causa a morte. Foi o que aconteceu aqui no Gênesis. Aquele povo não entendeu o tempo, não entendeu aquela estação, não entendeu Deus. Mas existia, diga comigo, mas existia um remanescente, Noé, um homem justo, e andava com Deus. Querido, quer ter o favor de Deus? Quem gostaria de ter o favor de Deus aí? Aleluia. Todos nós gostaríamos de ter o favor de Deus. Mas nós precisamos, para ter o favor de Deus, existe também o outro lado, que é andar com Deus, andar 24 horas com Deus, pensar em Deus, estar ligado com Deus, ter uma vida santa, para que nós possamos entender esse tempo que nós estamos vivendo. Ucrânia, eminência de fazer aliança com outros países poderosos, como os Estados Unidos, a Rússia fazendo aliança com China e outros países, se formando ali dois grandes eixos. Nós precisamos entender que pré-pandemia, pós-pandemia, durante o mundo pós-pandemia, tudo isso que está acontecendo, os chips que estão sendo usados já para a certificação da vacina e para pegar os transportes na Europa, nós precisamos discernir esse tempo. Amados, deixa eu falar algo para você, igreja, em nome de Jesus, entenda uma vez por todas, Jesus está às portas, Ele está voltando, Ele vem buscar a sua noiva, aleluia, Ele vem, ora vem. Se Ele voltar hoje, você pode dizer, ora vem, Senhor Jesus. Ele está às portas. Noé, a Bíblia diz que ele era justo, ele foi, mas a Bíblia diz que ele era justo, mas ele andava com Deus, ele procurava andar com Deus. Andar com Deus não é vir no domingo à igreja, irmãos. Ah, pastor, mas eu não posso. Mas eu tenho certeza que existe uma multidão aqui que está me assistindo, que pode estar na igreja quarta, que pode estar nas orações na igreja. E eu estou falando não só da DAC, eu estou falando de uma igreja como um todo. A nossa igreja ainda tem um bom número, graças a Deus, que o povo assembleiano, né, irmão, que é assembleiano? O assembleiano gosta de ser igrejeiro, gosta de estar na igreja, graças a Deus. Vocês sabem, as igrejas Black da Fumaça foram as que mais tiveram dificuldade na pandemia. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, os fiéis, os justos, foi a igreja que na pandemia mais cresceu, aleluia. Porque nós temos raízes, nós somos como a oliveira. Você sabe a oliveira que
eu vou pregar aqui, é uma árvore que ela para crescer de 5 a 12 anos. E se você for perguntar lá onde é característico para os guias, eles vão falar que a oliveira tem uma característica. Ela vai crescendo em meio às rochas. E ela vai crescendo. E eles falam assim, olha, enquanto a rocha estiver lá, elas vão crescendo. Aí eles falam assim, isso faz alusão ao Senhor Jesus. Enquanto Ele estiver sentado, enquanto Ele estiver no trono, Ele for a rocha, nós também teremos o crescimento, aleluia. Nós somos as oliveiras de Deus. Mas deixa eu voltar aqui. Noé, ele era esse homem íntegro e justo. Fica o meu alerta aqui. Em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade onde estava em guerra, uma sociedade ali onde existia, Noé conseguiu discernir. Deus falou com você na semana passada, está falando. Jesus voltou para milhares e milhões de pessoas ano passado, ano retrasado, e Jesus está voltando para muitas pessoas que morrem. Jesus já voltou para essas pessoas. Ele já voltou, queridos. Então, aguarde hoje, aguarde amanhã, aguarde qualquer momento. Não seja displicente com essa fase. Mas nós estamos falando aqui que houve um favor de Deus na vida de Noé, porque ele era diferenciado. Aleluia por isso. Queridos, não dá para comprar, não dá para pegar, não dá para usufruir do favor de Deus, dizendo assim, eu vou lá na Amazon, comprar, eu vou acessar aqui meu aplicativo da Amazon, americana, e eu vou comprar o favor de Deus. Eu vou aqui acessar a internet, o Netflix, eu vou aqui acessar meu Instagram, e vou adquirir esse favor de Deus, eu vou estudar, porque eu vou adquirir conhecimento e o favor de Deus através de um concurso. Ei, não é assim que nós adquirimos o favor de Deus, aleluia. Não é assim, eu aprendo com esse homem, em meio a uma multidão, a Bíblia vai dizer que era justo, andava com Deus, e Deus olha para Noé, aleluia, e a Bíblia, que ele diz assim, Noé, porém, o verso 8, do capítulo 6, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Será que Deus está olhando do céu, está dizendo, olha, o meu filho Fernando, o meu filho Paulo, a minha filha Leila, a minha filha Giovana, achou graças aos meus olhos, eu dispenso, eu libero o meu favor na vida dele, aleluia. Amados, é tão bom ter o favor de Deus. O favor de Deus é uma pregação que eu tenho sobre o tempo cronos, daí o cronômetro, e o tempo kairos. Sabe, Márcio, quando eu lembro do testemunho do Márcio, desempregado, tentando casar e querendo fazer uma pós, o Márcio, faz assim, Márcio, é o nosso, toda vez eu esqueço, né? Isso, violonista. E aí, amados, sabe o que Deus fez? No tempo kairos, enquanto ele orava, enquanto ele buscava o Senhor, eu conto o testemunho, todo o testemunho dos irmãos que eu sei, eu vou cantando aqui, porque eu vou vendo Deus na vida de cada testemunho. Resumindo aqui, olha só o que é o favor de Deus. O Márcio estava desempregado, no centro de saúde, no interior, eles separados, em relação, na tentativa de casar. O tempo kairos de Deus, o favor, Deus encontrou o favor na vida do Márcio. Aí deu uma bolsa para ele, foi para os Estados Unidos fazer o mestrado. Olha aí, quem, amados, consegue hoje uma bolsa, é muito concorrido, né, pastor Eliezer? Uma bolsa para você fazer um mestrado. E aí quando ele estava no mestrado, ele tinha feito o concurso. A esposa liga, olha, acaba o teu concurso aí, vem, porque você vai tomar posse. Você passou num dos maiores concursos do Brasil. Lá vem o Márcio, formado no mestrado, e veio aqui, casou, hoje está ali com seus filhos, promessa de Deus, porque Deus olhou para essa família, olhou para nós, e falou assim, é hora de eu fazer o meu favor, é hora de eu destilar, é hora de eu liberar o meu favor sobre a vida dos meus. Esse é o chamado tempo kairos. Amados, o tempo kairos, o tempo de Deus, você às vezes olha para alguém, a pessoa está 100 anos, 10 anos, lutando por um projeto, aí você ora, você está aqui, e Deus fala assim, agora, chegou o tempo na vida da minha serva, da Guimar, aquilo que ela pensava que era para 10 anos, eu vou fazer em 1 ano, em 1 mês, aleluia, na vida dela. Esse é o favor de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, eu falo, pastor, eu queria esse favor de Deus. Eu queria contar o meu testemunho, eu queria que esse favor de Deus fosse real na minha vida. Viva de acordo com a Bíblia.
Viva de acordo com os princípios, querido. Não quebrem princípios. Olhe para a Bíblia. Aí eu olho para a Bíblia e quando eu olho para a Bíblia eu enxergo Jesus. Você quer o favor de Deus? Viva como Jesus vivia. Ore como Jesus orava. Ame como Jesus amava. Leve uma vida de oração como Jesus orava. Aleluia. E você vai dessa forma, irmãos, encontrar o favor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Os olhinhos de vocês estão muito arregalados hoje. Tem um personagem na Bíblia que eu amo pregar. José, ele chega como escravo lá no Egito. Amados, olha algo que é maravilhoso quando... É por isso que vale a pena ser cristão. É por isso que vale a pena adorar a Deus. Nós estamos aqui na crise, orando, buscando aquela dificuldade, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive, Ele vai se levantar no momento certo. José, ele estava lá, né, foi vendido como escravo, foi jogado no poço, foi vergonha, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu merecer perante todos que passaram por ele. A Bíblia vai dizer que Deus, ele era com José, e lhe deu merecer perante o carcereiro. Pastor, o que eu aprendo aqui, amados? É por isso que nós temos que exercer o nosso cristianismo dentro das quatro paredes. Nós vamos levar a nossa igreja para fora da nossa cidade de Águas Claras, vamos divulgar a nossa igreja, vai ser uma bênção, vamos ganhar muitas almas, como tem feito, mas nós precisamos ser aqui e lá também. E aí, amados, quando eu vejo o carcereiro sendo benigno para José, Deus colocou algo no meu coração, uma frase, que eu vou aqui ler para vocês, para eu não perder aquilo que Deus colocou hoje à tarde. Diz assim: o nosso comportamento coerente com a palavra faz com que, por causa do favor de Deus, favor dele que está sobre nós, pessoas sejam levadas a nos abençoar. Você entendeu isso? O nosso comportamento coerente com as Escrituras, coerente com aquilo que nós pregamos e vivemos, vai fazer com que pessoas sejam levantadas, amados, para nos ajudar. Isso eu vejo em Gênesis capítulo 30, eu vejo depois em Gênesis no 27, eu vejo na vida de Abraão, vejo na vida de José, eu vejo na vida de Davi, e eu também vejo na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já usou pessoas que jamais você imaginou que aquela pessoa iria te ajudar. Mas Deus falou assim: olha, levanta, vai lá, meu servo Marcelo. Aquele servo está deitado assim, assado, como já aconteceu quando eu pastoreava uma outra igreja. Eu estava lá no altar, irmão, quase 11 horas numa escola, e eu senti falta de um obreiro. Aí Deus falou assim: vai lá, ele está deitado numa cama, assim, assado, e ele morava bem perto da igreja. Falei: olha, preciso de 3 aqui, nós vamos buscar o irmão João, vamos resgatar ele. Quando chegou lá, ele estava lá com depressão, jogado numa cama, sem alimento, sem gás. E aí, amados, falei: olha, Deus nos trouxe aqui à igreja, porque nós vamos aqui, irmão, fazer uma compra, nós vamos fazer um supermercado, vamos comprar o seu gás, e o Senhor vai ser abençoado. E isso, amados, Deus já fez com cada um. E quando nós temos o favor de Deus, fala assim: olha, Deus vai mandar um anjo. Às vezes o anjo é uma pessoa, é você, irmã Nelma, é você, missionária Giovana, que quando nós achamos esse favor, encontramos o favor de Deus, Ele também usa pessoas para nos abençoar. Quer ver uma coisa? Quantos daqui, levante a mão, já receberam uma bênção através de uma pessoa, de um terceiro? Levante a mão assim, para ser bem sério. Amém. Olha, quase todos nós. Esse é o favor de Deus. Outra coisa que gera o favor de Deus, diga comigo: obediência. Noé, ele fez tudo que ordenou. Deus falou com ele: Noé, constrói uma arca. E ele foi, diga assim, obediente. Amados, se você não quer o favor de Deus, desobedeça. Mas se você quer viver um ano de 2022, um novo tempo, obedeça a voz de Deus. Obedeça o chamado. Toda vez que chega, que nem chegou aqui esse filho e a mãe, eu falo assim para eles: olha, se Deus falar no coração de vocês, para estarem conosco aqui na igreja, vai ser uma bênção. Mas por favor, ore, veja se é de Deus, veja se Deus não está precisando em outro lugar. Aqui vocês vão ser uma bênção. Mas ore, busque ao Senhor, porque a obediência, ela gera o favor, ela gera a bênção. A obediência gera o tempo kairós, a obediência gera na nossa vida, amados, e destrava tudo aquilo que tem para nossas vidas. Outra coisa, Deus colocou no meu coração algo interessante, é que quando Noé,
ele recebe o comando, diga comigo, ele executou imediatamente. Ele executou imediatamente. Deus, ele é o Deus do processo, mas ele é o Deus do resultado. Deus, ele é Deus do processo, mas ele também é o Deus do resultado. Deus, ele é Deus da promessa. E nós vamos passar, quando libera a promessa, pelo processo. Não se preocupe, existem pessoas aqui passando pelo processo. Existem pessoas passando pelo processo, pastor, é o processo da doença, é o processo do exame, é o processo de desemprego, é o processo que eu estou estudando para o concurso. Mas levante a sua mão em nome de Jesus. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na sua e na minha vida. E você vai chegar o dia que vai contar o seu testemunho do favor de Deus. Não confunda o processo com a promessa. Mas você pode dizer assim, pastor Marcelo, eu estou passando por algo que eu nunca passei. Eu estou vivendo desemprego, eu estou passando por uma situação que eu nunca passei, porque Noé já tinha passado por um dilúvio? Não. Pastor, eu estou passando por uma situação no meu casamento, qual eu nunca passei. Então eu estou aqui como profeta de Deus para dizer algo para você. Se você está passando por algo que você nunca passou, é porque Deus, levante a sua mão, vai te levar para lugares onde você nunca esteve. Se você está passando por um deserto onde você não passou, Deus tem uma Canaã te esperando. Viva em obediência à palavra, viva reconhecendo o tempo, e o favor de Deus vai alcançar a minha vida, o favor de Deus vai alcançar todos os dias a sua vida, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Ele fez imediatamente. O que é que eu aprendo com isso? O que nós fizermos então agora, o que nós obedecermos agora a Deus, e nós temos que viver, amados, uma vida conectada. Diga comigo, conectado. Sabia que quem faz a nossa agenda lá em casa é Deus? Quem programa a nossa agenda? E se nós estamos conectados, desde o casamento com Deus, eu e minha esposa, é Deus que vai marcar a data e Ele vai confirmar a data. É Deus que vai marcar o casamento e Ele vai confirmar. Se você está conectado com o Senhor, você vai aqui fazer algo hoje, assim como Noé, ele vai tomar atitude hoje, fizer agora, as ações que nós fizermos agora, vai comunicar com o nosso futuro. Você planta e vai comunicar. Então, amado, se o que você plantar agora, o que você vai plantar agora, seja oração, seja aquele sonho, seja aquele projeto que Deus coloca no seu coração, o que é que arde o seu coração em relação ao seu ministério? Você quer cantar na igreja? Aqui tem lugar, irmãos. Você quer pregar? Aqui tem lugar, vocês sabem disso. Você quer evangelizar? Aqui onde é que arde seu coração para fazer as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, fazer as coisas do Senhor? Onde é que arde? Aí talvez esteja Deus respondendo o seu propósito de vida. Então tudo aquilo que você construir agora, vai comunicar lá na frente. Noé recebeu aquele comando e ele começou. Amados, todas as vezes que Deus às vezes te dá um comando, em meio ao cenário que Deus me chamou para pastor, meus colegas falaram, olha, você, biólogo, está estudando para direito, rapaz, você vai fazer o que com esse negócio de ser pastor? E isso ardia muito maior do que a teologia, muito maior que a biologia, muito maior que o direito. Até hoje, vocês sabem disso. Quem faz a nossa agenda é Deus. Se nós estamos conectados com Ele, é o Senhor que irá fazer a tua agenda. E não se preocupe, porque é o favor de Deus que vai te alcançar. É o favor dele. Se você estiver conectado, fiel com as palavras dessa escritura, é o favor de Deus. Noé entendeu um princípio. O que ele fizesse agora, iria determinar os seus próximos passos. Começou então, amados, quando nós lemos essa história, o processo da chuva. E aí, sabe o que eu acho interessante, amados? É que eu falei aqui na tarde de milagre, isso eu vou repetir. É que quando começa o processo da chuva, começa aquela tempestade, começa as chuvas que vêm de cima. E aquela chuva, quando começa, a arca estava na parte de baixo. E veio a tempestade, e veio, foi enchendo, e quando terminou aquela tempestade, a arca estava na parte de
cima. Sabe o que eu tenho para falar para você, amados? Que durante essa tempestade, Deus às vezes nos aperta, nos leva para o deserto, nos leva a águas onde há turbulência, às vezes deserto, mas nós cremos que um dia nós encerraremos a nossa missão em cima, na glória, entrando nos portais celestiais. Essa vai ser, amados, a maior glória do cristão, de você, dizendo assim: Senhor, eu quero entrar no gozo, eu quero herdar a vida. Por isso, Senhor, que eu lutei, por isso que eu chorei, por isso que eu evangelizei, por isso que eu sofri humilhação, calúnia, difamação. Por isso, hoje eu quero, Senhor, entrar no gozo. Eu terminei lá embaixo, eu estava no mundo, mas enquanto eu estava lá, a tempestade foi me levando, a enchente, e hoje nós entramos aqui, porque nós sabemos a tipologia que hoje foi falada pelo pastor Hugo, em relação à arca, em relação à salvação. Todos nós sabemos disso. O interessante que Deus colocou também aqui, que na hora de abrir a janela, aí eu vou passar aqui o que vocês queriam ouvir sobre o corvo e a pomba. Na hora de abrir a janela, e aí Noé abre pela hora de dentro a janela, e aí qual foi o primeiro animal que ele solta? Ele solta um corvo. Amados, eu tenho para mim que todas as vezes que você lê a Bíblia, não leia que nem um livro normal. Você tem que entender cada palavra, cada animal. O judeu, eu sou amigo de judeu, trabalhei muitos anos, eles não fazem nada sem propósito. Tudo que um judeu faz, existe um propósito, é bem pensado, é interessante. É interessante você estudar sobre o pensamento, como eles agem. E nós, da teologia, sempre estudamos essas raízes. Então, amados, tudo que está na Bíblia, para mim, é um ensinamento. E quando eu fui pesquisar essa palavra, o corvo, e essa tradução do hebraico aqui, nós temos ali o pastor Claudeci, se eu estiver falando errado, ele vai me ajudar aqui. Existem duas traduções, para pomba e para o corvo, diferente nessa escritura aqui, quando você chega aqui. O corvo, tanto ali no Oriente, como aqui no Ocidente, ele tem uma conotação, uma conotação maligna. Então, se você for ver a tradução aqui do corvo, e você sabe que o corvo é um animal, é uma ave que se alimenta de coisas podres. Ele se alimenta de restos mortais. Olhe, preste muita atenção nisso. E aí a palavra diz que Noé solta, ele dá uma volta ali, apenas na arca, e volta novamente para dentro da arca. E aí, por que o corvo? Se ele não voltar, eu coloquei aqui, eu fiquei imaginando ali Noé, e a tradução ali da pomba, a tradução você vai ver que é uma tradução de um dos nomes de Deus, da pomba, que ao pé da letra, é como se a pomba fosse um animal de estimação. Você vai ver que quando estende a mão, a pomba volta para a mão de Noé. Então Noé, ele tinha a pomba como animal de estimação, como uma espécie lá dentro de animal de estimação. E existe algumas traduções que alguns historiadores, apenas conjectura, dizem: olha, vou soltar o corvo. O corvo vai ver se tem animais, se tem algum corpo de pessoas. Você imagina a quantidade de pessoas mortas nas praias, depois que secou. Você imagina isso. E aí ele solta também a pomba vai e traz uma folha de figueira. Amados, quando eu estava pensando ali no corvo, nas coisas podres e nas coisas mortas, eu lembrei de um Deus de Ecrom. Você que lê a Bíblia vai se deparar lá com o Deus de Ecrom. E esse Deus de Ecrom, ele é também chamado Deus do quê? Esse Deus de Ecrom é Deus das... Cadê os teólogos? Deus das moscas. E olha aqui, amados, aqui começa a aplicação já para eu ir para o final dessa mensagem. Deus da mosca, né, pastor? Ecrom, né? Que eu esqueci agora, Baal-zebu, isso. Baal-zebu, que é o Deus da mosca. E a mosca, ela se alimenta, sempre que tiver algo podre, as moscas vão estar lá. Sempre que tiver um animal morto, podre, vão estar lá. E sabe o que Deus colocou no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem? Amados, assim é o demônio. Se a palavra do Senhor diz assim: porém tu és santo, que habita em louvores. Senhor habita no meio dos louvores. Satanás habita, amados, aonde?
onde há ressentimento, onde há podridão, onde há moscas, onde há corvos ali querendo. E o que é isso, pastor? Amados, aqui eu entro numa questão que Deus vem falando no meu coração. Ano de 2021, às vezes alguém pode ter atingido você com uma palavra, um olhar, algum líder, algum esposo. Mas é hora de nós deixarmos as moscas e o corvo que representa a morte, que representa o passado, deixar de lado, deixar para trás. Porque Satanás, ele se alimenta disso, é da falta de perdão. Satanás se alimenta dessas coisas, o Deus de Ecrom, Baal, Zebu. Onde há uma confusão ali, alimento para Satanás. Mas eu digo para vocês em nome de Jesus, e quando você deixa para trás o ressentimento, a falta de perdão, e você começa a adorar em meio à afronta, em meio ao ressentimento, em meio ali às flechadas de Satanás, quando você começa a levantar sua mão. É por isso que quando nós levantamos aqui a nossa mão em adoração, irmã Gleice, é por isso que o Espírito Santo de Deus, ele se derrama. E amados, esse momento de louvor é onde Deus habita. Então eu vou te dar uma chave aqui. Todas as vezes que você achar que está aí o seu coração apertado, ansioso, por alguém que talvez jogou alguma flecha, alguma palavra, você comece a adorar, abra sua Bíblia, comece a louvar, comece a marchar, comece a buscar, e Deus vai habitar no meio desses louvores que estão saindo da sua boca. Baal, Zebu, se estava lá querendo te intimidar, trazer ali tristeza, ansiedade, ele vai ter que partir em retirada. Se nutrem de ressentimento, feridas na alma. É interessante que Noé, ele não sai quando o corvo, ele não sai quando o corvo volta, ele não sai da arca naquele momento. Mas é interessante que Noé, ele sai, aleluia, ele sai da arca quando a pomba, aleluia. Pastor, o que significa a pomba? A paz entre Deus e o homem. Nós vamos ver lá em João, amados, capítulo 1, verso 32, diz assim: João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu vi o Espírito descer como pomba, o Espírito Santo descer sobre Jesus como em forma de pomba e repousar sobre ele. Noé só saiu quando a pomba veio e trouxe uma figueira. O que é que Deus pode falar conosco nessa noite? O corvo não vai determinar, aleluia, os próximos passos da nossa vida. Levante a sua mão, querido. O ressentimento, o espírito da morte, a ansiedade, tudo aquilo que representa a podridão, passado, não irá em nenhum momento definir os nossos próximos passos, aleluia. Nem no nosso casamento, nem nas nossas finanças. Diga assim: não irá, em nome de Jesus, não irá. Ele não voltou com nada, escassez, não irá determinar. Pastor, o problema, não irá, aleluia. Há um grande simbolismo. Esse mundo está dividido justamente entre essas pessoas que servem, talvez, as coisas do passado, o corvo, tudo aquilo que o corvo representa, e aquelas que representam o remanescente, vocês que vão morar no céu, vocês igrejas, que estão cheios do Espírito Santo, que tem a resposta para o mundo, que tem a resposta para a sociedade. Então, quando você vê alguém que está ali, que responde pelo corvo, porque o corvo, ele, se é algo do passado, algo podre que ele vai comer, ele representa o passado. Mas a presença do Espírito Santo é tudo aquilo que representa o futuro, o presente, onde nós estaremos com aquela expectativa do futuro de morar com Ele, morar com o Senhor na glória. O corvo diz respeito às coisas velhas, e a pomba representa as coisas novas, aleluia. Corvo te leva para o teu passado e a pomba te leva para o teu futuro, aleluia. O Espírito Santo te leva para o teu futuro. Ah, pastor, mas eu tive tantas perdas. É, querido, o corvo, ele vai falar da morte, de perdas que nós tivemos.
Mas a pomba, ele te prepara para o céu que você está caminhando. A presença do Espírito Santo te prepara para o céu, para ganhar. Porque para nós, irmãos, o morrer é lucro, aleluia. Porque nós sabemos o nosso destino. Morreu o irmãozinho que orava aqui no círculo de oração, glória a Deus. Deus tem prazer na morte do justo, aleluia. Porque ele está no céu. Eu fui lá com alegria, fiz o velório, e ele está com o Senhor na glória. Assim vai ser a nossa vida. Lá no cemitério, onde é o meu segundo altar. Pastor Marcelo já fez ano passado, perdi a quantidade de cerimônias. E lá, irmãos, eu não vi nenhum carro estacionado lá na frente de nenhum. Não vejo nenhum carro estacionado, carro de luxo. Em cima do caixão, em cima lá do túmulo, eu não vejo nenhuma chave. Não vejo. E olha que eu faço cerimônia ali, irmão. Às vezes as pessoas até falam, padre, para mim, pode fazer aqui a cerimônia ao lado, o padre faltou. Eu falei, eu posso, mas eu não sou padre não. Só tem o povo me confunde muito com padre. Não sei se é a roupa, a cara. Eu vou no hospital, me chamam de padre. Eu vou fazer cerimônia, me chamam de padre. E eu faço algumas. Vocês sabem, vocês que vão comigo, o Rini. E o Rini toca o seu saxofone. Mas a gente não vê lá, Rini. Você já viu lá a piscina encostada, um carro, uma Porsche? Nós nunca vimos, irmãos. Porque tudo isso aqui vai passar. Igreja, tudo isso vai passar. E se nós não tivermos que nem Noé, conectados, sendo justos, íntegros com o Senhor, nós vamos olhar sempre como um corvo. Mas Deus, o Espírito Santo, quer que você olhe para aquilo que te espera. Aí é lucro. Aí nós estaremos no lucro. Levante a sua mão, fique de pé, nós já vamos encerrar. Levante a sua mão com fé, porque em nome de Jesus, existe uma estação onde o corvo, aleluia, não mais reinará nos nossos amigos, na nossa família, em nosso ministério. Nós abrimos a nossa boca, levante a sua mão, onde não reinará mais aquelas coisas mortas, podres, aquele passado de ressentimento, em nome de Jesus. Essa estação de corvo na nossa vida ficou para trás, todo ressentimento, a falta de perdão, aquilo que está tentando causar, Senhor, doenças psicossomáticas. A saúde, não vai mais ter saúde, aleluia, morta. Não vai mais ter unção do corvo, unção morta. Não vai ter mais a minha família lá, vício, alcoolismo. Não vai ter mais pornografia, ansiedade, embriaguez, vício. Essa estação de coisas mortas, podres, em nome de Jesus ficaram para trás, aleluia. Levante a sua mão, porque aqui está a pomba, aqui está a presença do Espírito Santo, aleluia. E a partir de agora Deus está falando, olha, e desce sobre ele, desce sobre a Carminha, desce sobre a Renilda, desce sobre o Amaral, a minha presença, desce sobre o meu filho nessa noite, desce, e o poder do Altíssimo te envolverá, o poder do Espírito Santo te envolverá, de uma tal maneira, onde o corvo jamais irá prevalecer. As coisas passadas ficaram lá atrás, aleluia. Alabashurianda lá, rebiandará basurianda lá, revanaço e gadanamasurianda reias. A estação de corvo acaba, Senhor, em Brasília, onde há corrupção, podridão. Senhor, o Teu Espírito Santo toma essa cidade para si. Deus, nós, Senhor, como igreja, nós profetizamos a estação de morte, a estação, Senhor, onde ali a mosca buscava coisas podres. Em nome de Jesus, visita o Planalto. Quando nós passearmos aqui por Brasília, onde tiver corvo, nós vamos ver pomba em nome de Jesus, aleluia. Feche seus olhos, você pode dizer assim, pastor, então não irei mais passar a minha vida por situações difíceis, pastor. Então, a partir de agora, é só a presença, é só pomba, é só coisa boa. Não, irmãos, eu não vou enganar você não. Sabe o que o Espírito Santo me lembrou de algo que é que quando você vai olhar para Elias, no capítulo 17, verso 5, Elias estava passando por uma situação difícil.
Ele estava sentindo fome, um homem cheio da presença do Senhor, passando por dias difíceis. Mas aí, amados, o que foi que levou o sustento para Elias? Deus utilizou para prover. Diga comigo, prover. Deus utilizou o caos. Deus utilizou um corvo. Isso foi o corvo, pastor, que Deus utilizou para prover comida para Elias. Foi, eu posso dizer, está na Bíblia. Deus enviou um corvo para prover. Levante a sua mão, porque como profeta de Deus, como sacerdote, eu quero dizer na sua vida, profetizar, que até o dia mau, até aqueles que se levantaram, até aquela situação adversa, Deus vai transformar em bênção para prover, para prover na tua vida tudo aquilo que você precisa. Ele vai transformar maldição em bênção. Sabe o que Deus fala no meu coração? Querido, Deus está falando com pessoas aqui. Essa bênção que você tanto espera aqui, Lucas, essa bênção que você tanto espera, está escondida atrás do deserto, escondida atrás desse problema. Deus está dizendo, olha, amados, atrás da fome, atrás daquele corvo, Deus proveu na vida de Elias. Ele está dizendo, através de tudo isso que você está passando, filho, filha, eu vou usar a adversidade em teu favor. É assim que eu faço, é assim que eu pratico com os meus. Aleluia, aleluia. Eu queria encerrar, mas eu posso falar o significado da figueira antes de encerrar ou não?